Eu lembro que a gente começou a namorar e daí eu queria fazer esse intercâmbio, só que ele nunca quis viajar. E ele falava pra mim assim: se eu nasci no Brasil, eu vou morrer no Brasil. Fora de cogitação eu viajar com você ou deixar você fazer intercâmbio. Então, ou a gente termina, ou a gente termina. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Help Travel. Meu nome é Yasmin Souza e no vídeo de hoje nós vamos abordar sobre como que o ensino médio ele mexe com a nossa cabeça, ele assim faz a gente sair de criança, adolescente para a vida adulta. O ensino médio é um divisor de águas, você tem que decidir o que você quer fazer para a vida, o que você vai trabalhar. Você já tá ali conseguindo a maioridade, então tu já pode ir preso. Então, assim, tem que tomar cuidado com as escolhas do ensino médio, o que você faz, o que você estuda, porque isso vai determinar o seu futuro. Diferentemente de um ensino médio normal, eu fazia também um ensino técnico. Então, eu passava ali a parte da manhã fazendo as aulas matemática, química, física, e daí na parte da tarde eu tinha as aulas de publicidade e propaganda, que aí nós éramos divididos em equipes, né? No começo eu fui da Alaska e depois eu fundei a minha própria agência, que era a Camaleão. E com a formação dessas equipes, nós fazíamos todos os trabalhos do ensino técnico. Então a gente criava banner, criava cartazes, criava alguns desafios. E nesse meio tempo, nós éramos postos muitas das vezes como competidores. Então, nosso professor falava: tá vendo essa pessoa que tá sentada do seu lado? Ela é quem vai competir com você em busca de uma vaga de trabalho. Então, lá no meio publicitário, imagina que uma agência está contratando uma pessoa e você e seu amigo estão lá. Dependendo de como era o andamento do ensino médio, tuas notas e a sua dedicação, isso ia decidir quem ia ficar com a vaga. Era o que ele falava pra gente. E como adolescentes, né, sagazes e assim, ansiosos e desesperados pelo sucesso e por dinheiro e por vida boa, a gente meio que era inimigo um do outro ali, se não era a pessoa da sua agência. E isso era terrível pra mim. Essa competição toda começou a me deixar assim um pouco ansiosa, porque eu sempre acreditei que dá pra ter competições saudáveis, independente da área que você tá. Se você vai ser médico, se você vai ser engenheiro, até mesmo contador, auditor, que é a minha profissão hoje em dia, tem como ter uma competição saudável. Só que na nossa escola não era assim. E eu entendo que eram tempos antigos e eram metodologias diferentes, geração diferente. Então os professores impunham isso pra gente e dava certo, dava resultado, porque muita gente que saía dali conseguia emprego muito fácil. Isso a gente não pode reclamar. E também já saía com a cabeça mais direcionada, vou fazer vestibular, vai fazer continuar com o técnico, só que numa faculdade, ou vai trocar de área, mas por que que tu quer trocar de área? Aconteceu alguma coisa que você não gostou da publicidade? E foi o que aconteceu comigo. Além do pessoal que era ali da minha agência, eu tinha um grupo de 4 amigas. Nós éramos assim, carne e unha, a gente fazia praticamente tudo juntas, até nós éramos da mesma agência no começo, que era a Alaska Comunicação. Era uma agência só de mulher também. Então eu acredito que isso na época foi bem desafiador pra gente. E a Alaska acabou se dissolvendo. E a gente continuou amiga, porque mesmo que não éramos da mesma agência, nós ainda tínhamos aí pelo menos 2 anos pela frente, considerando que era só o comecinho ali do segundo ano de ensino médio, pra ter amizade, pra trocar ideias e tudo mais. E a gente era bem parecidas umas com as outras em questão de intercâmbio, em questão de querer viajar pra fora do país. Eu tinha acabado de voltar da minha viagem internacional, meu primeiro intercâmbio para os Estados Unidos, então assim, eu já tava com uma certa vivência e querendo ir de novo, querendo fazer outro programa. Uma curiosidade sobre a nossa amizade, que era bem a época ali de Grey's Anatomy, né? Tava bem no comecinho ainda. A gente falava sobre os garotos Capricho, a gente comprava fichário da Capricho, a gente via toda a Tim, fazia o horóscopo, fazia aquele: ai, será que a letra do meu nome vai dar certo com tal letra de outro nome? Então assim, era muito legal. Parece idiota, mas na época era bem legal e que salvava o nosso dia, porque tinha muita pressão, tinha muita briga, tinha muito drama. E
A hora do intervalo era onde a gente relaxava mesmo. Quando foi assim, por essa época de 2016, 2017, eu lembro que a gente tava com os hormônios à flor da pele. Então, assim, a gente flertava bastante na escola e também a gente ficava vendo o Instagram das pessoas bonitas e mandava umas pras outras. E eu lembro que nessa época, o meu melhor amigo, aquele que eu fui no Beto Carreiro, que tem uma foto aí, pediu pra namorar comigo. Na época eu achei que tudo bem, a gente era melhores amigos, ele me entendia, ele sabia do que eu gostava, do que eu não gostava. Falei, cara, perfeito. Eu gosto dele, ele gosta de mim, nossas famílias se gostam, ele é bonito, vai dar tudo certo. Então, assim, eu já imaginava o casamento, eu já imaginava nossos filhos, porque eu sempre fui muito assim. Só que não deu muito certo. Como vocês devem perceber, hoje, 2022, eu tô solteira, então não deu certo. Mas vocês vão entender o porquê do começo do vídeo daqui a pouquinho. Eu vou voltar no porquê que não deu certo e vocês vão entender mais ou menos o X da questão. Nós, amigas, sempre falávamos sobre futuro, sobre o que a gente queria ser quando crescer. Quando eu voltei do intercâmbio também, algumas pessoas já falavam sobre o programa de au pair, era uma coisa assim, não muito conhecida ainda na época. Hoje em dia. E eu fiquei bem interessada e comecei a tocar no assunto com as minhas amigas. E isso despertou muito interesse, né? E nós quatro, pra falar a verdade, nós quatro queríamos ter feito o au pair juntas. Eu me recordo que a gente ficava olhando preço, nós íamos juntas nas reuniões que tinham das empresas aqui de intercâmbio de Campinas. Eu lembro que quase todos os dias a gente olhava assim nas páginas de intercâmbio pra saber se tinha alguma novidade, se tinha alguma promoção ou se tinha algum stand de bate-papo, que eles traziam algumas influencers, algumas pessoas que já fizeram intercâmbio, estavam embarcando para poder dar palestras. Então, assim, era muito legal, porque era um monte de gente, todo mundo na mesma vibe. Só que acabou que no nosso meio ali, eu fui uma das primeiras a viajar, né? Até eu desacreditava muito que eu ia ser uma das primeiras, até mesmo por condições financeiras dos meus pais na época. E aconteceu de eu conseguir fazer o meu primeiro intercâmbio para o Canadá de um mês, para poder melhorar meu inglês também, porque eu sabia que se eu fosse au pair, o meu inglês aqui não tava mais avançando, eu já tava assim, me sentindo pronta, só que eu era muito travada para falar, eu não conseguia. Eu sentia que ninguém ia me entender, que meu sotaque era muito forte e que eu tava sendo tola falando assim inglês e tentando desenrolar o espanhol também. Então, eu decidi com os meus pais que era uma boa eu fazer um outro intercâmbio voltado novamente para o inglês. Só que dessa vez eu não quis Estados Unidos, eu decidi pelo Canadá. Porque pesquisando, eu vi que tinha muitas escolas muito boas, o preço estava excelente para aquela época, né? 2000, a gente tá falando aí de 2017, 2018. E eu lembro também que eles falavam que o inglês canadense era um dos melhores para se aprender, porque é um inglês muito limpo. E realmente a minha base do inglês que eu tenho hoje é totalmente porque eu fui pro Canadá aprender inglês. Eu diria que assim, nos Estados Unidos, eles falam muitas gírias, eles usam muito mensagem de texto, isso acaba dificultando um pouco para quem não tem uma base boa de gramática e de fala, porque você vai aprender, mas você vai aprender um pouco da forma errada, um pouco ali da gíria, e na hora que você precisasse redigir uma redação, fazer um concurso ou prestar para alguma vaga de trabalho, ia ser um pouco mais complicado. Então, assim, eu decidi ir para o Canadá, mais precisamente em Toronto. Porém, vamos voltar ali no assunto namoro. É muito importante que quando você conheça alguém, você deixe exatamente explícito, independente da sua idade. Você pode ter namorado desde os 14 anos. Deixa sempre explícito o que você quer, o que você não quer, o que é flexível e o que realmente você não abre mão. Porque eu tava numa vibe ali, intercâmbio, viagens, eu não queria ficar no Brasil, eu não sabia o que eu queria fazer de faculdade. Mais pra frente eu decidi fazer um teste vocacional como psicóloga. E também nesse meio tempo eu queria recompensar os meus pais por todos os investimentos que eles fizeram em mim, na minha vida, nos meus estudos, pra ser alguma coisa no futuro. Então,
É muito importante que você, quando for arrumar um namorado, ou se você já tá namorando, é muito importante você alinhar isso com a pessoa desses 4 pilares, do sim, do não, do talvez, do impossível, porque se a pessoa pro teu futuro, pra tua vida, talvez um relacionamento que começou com 15 anos vai ser o seu marido ou a sua esposa, vocês têm que sentar e conversar sobre isso. E eu olhava pra ele e falava: Oi? Você sabia que eu queria viajar antes da gente começar a namorar? Quem é você? Gente, namoro à distância funciona. Só tem que saber se os dois estão dispostos a fazer isso, porque realmente é um sacrifício, não é fácil. Não pensem que é fácil, porque não é. Então, assim, pra mim, na época, o melhor foi terminar, porque eu sabia que eu ainda era muito nova também, pra um relacionamento pensando em casamento, então foi o melhor pra mim. É que muitas das vezes você tem que ser egoísta quando se trata do teu futuro, quando se trata de um intercâmbio, porque muitas das vezes a pessoa só não quer que você vai porque ela tá com inveja, porque ela não quer que você ganhe mais que ela no futuro. Infelizmente, nós temos uma sociedade também machista, que onde já se viu, né, a minha namorada ou a minha mulher fazer um intercâmbio, viajar pra Europa e ficar lá 6 meses, voltar, conseguir uma posição de grande prestígio e ele continuar na mesma vida, entendeu? Então, assim, pensem em vocês, homens, mulheres, pensem em vocês. Mas eu até falo pra ele, né? Eu brinco, eu falo: olha, muito obrigada por ter jogado aquele balde de água fria em mim, porque se não fosse por você, eu não tinha ido pro meu intercâmbio. Porque eu acho que depois que veio o baque, assim, de ter que decidir, eu sabia que eu tinha que tomar uma posição e escutar o que meu coração tava falando e a minha razão também. E depois que a gente terminou, deu acho que uns 2, 3 meses, eu tava embarcando pro meu segundo intercâmbio. E esse segundo intercâmbio mudou a minha vida. Muitas portas se abriram, muitas pessoas eu ainda tenho contato. Às vezes eu vou até pro Rio de Janeiro ver as minhas amigas desse intercâmbio e eu tenho muito carinho por elas. Foi uma relação assim de muito aprendizado. Eu cresci demais e era o que eu precisava na época. Então eu não me arrependo. E hoje em dia a gente ri da situação, mas no começo foi bem complicado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Vou deixar aqui pra vocês as minhas redes sociais no link da descrição pra falar comigo, até mesmo o meu WhatsApp. E eu espero muito que vocês curtam esse vídeo, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar todos os vídeos que eu posto, porque vem coisa boa por aí. Vou contar pra vocês no próximo vídeo o que aconteceu no meu intercâmbio, como que foi e também a primeira vez que eu fui lá pra Fortaleza com os meus pais no Beach Park e de quebra ainda conheci a Nicole Balls.